O que eu quero falar com vocês nesta noite tem como tema o exemplo de José. O exemplo de José. Todos nós conhecemos José, não o esposo de Maria, mas aquele que foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana no deserto e depois vendido aos egípcios como escravo. E lá ele foi prosperando, e depois ele acabou numa masmorra, numa prisão. E então ele interpretou os sonhos de Faraó, e foi aceito na corte, e se transformou num dos homens mais poderosos daquela época, no Egito. José, teve que enfrentar um período difícil. Foram 7 anos de uma seca implacável que assolou toda a região e as pessoas não tinham o que comer. Mas Deus revelou para ele tudo o que iria acontecer, e ele então alimentou os celeiros do Egito, e ele podia vender os mantimentos para os outros povos, e o Egito foi se tornando cada vez mais forte como nação. E então, chegamos aqui no nosso capítulo 41, no versículo 50 ao 52. Eu quero usar esses versículos para dizer que nós estamos vivendo tempos difíceis também. Mas assim como José enfrentou momentos difíceis e superou com a ajuda de Deus, nós temos a certeza que podemos enfrentá-los e também superá-los com a ajuda do nosso grande e bondoso Deus. Então no versículo 50 está escrito: antes de começarem os anos de fome, José teve o quê? 2 filhos com a sua mulher, Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito. Pronto, até aí. Tá. Então, eu não quero me alongar, eu só quero desejar a vocês um espírito de esperança e de confiança em Deus. É muito comum nós chegarmos nessa época do ano e nós termos uma mensagem de início de ano, e é o que eu vou fazer. É o que eu senti no meu coração de compartilhar com vocês. Mas José, ele está enfrentando todos esses problemas, e ele teve 2 filhos. O primeiro, como é que se chamava? Manassés. E o que queria dizer esse nome? Deus me fez esquecer o quê? Todo o meu sofrimento e também o quê? Toda a família dos meus pais. Esse é o nome Manassés. Então, Manassés significa esquecimento, que leva a pessoa a esquecer o seu passado. O segundo filho
chama-se Efraim. E o quer dizer o que, Efraim? Oi? Então Deus me deu filhos no país que ele tem sofrido. Então, repare bem, José, ele está mencionando duas épocas da sua vida aí. Uma época do passado e uma época presente. Ele menciona nessas duas épocas dois sofrimentos. O sofrimento do passado e o sofrimento presente. E isso cabe e se encaixa em nossas vidas perfeitamente. Todos nós temos sofrimentos do passado e temos sofrimentos no presente. Mas o que importa é a nossa atitude para com esses sofrimentos e também para com o próprio passado. A primeira atitude que eu quero compartilhar com vocês é esta: não permita que o passado de vocês sirva de instrumento de aflição. Não permita que o passado de vocês sirva como um instrumento de aflição. Se vocês estão anotando, anotem isso. Não permita que o passado de vocês sirva como um instrumento de aflição. É muito comum pessoas ficarem lembrando do passado, sentindo saudades dele ou sentindo mágoa dele. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 9. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. O que é que está escrito lá? Vamos lá. Vai lá no livro dos Salmos, depois vem Provérbios, depois vem Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, diz o quê? Nunca pergunte o quê? É o 10, né? É o versículo 10. Não sei por que eu coloquei 9. Vamos lá. Mencionei o 9. É o 10. Então vamos lá. Nunca pergunte o quê? Por que será que tudo antigamente era melhor? Por que ele fala, nunca pergunte assim? Essa pergunta não é inteligente. Ele não está condenando alguém que olha para o passado e percebe que lá no passado existia alguma coisa boa, que era melhor do que agora. Porque o mesmo vai acontecer no futuro. Seus netos vão olhar para cá e vão dizer, puxa, na época dos meus avós era muito bom, agora é muito difícil. O que realmente ele está querendo dizer aqui? Que nós nunca devemos desejar que os velhos tempos retornem. Eles não podem ficar vivendo dentro de nossas mentes. Porque você não sabe se realmente eles foram melhores do que os dias atuais. Então, é esta a ideia que Salomão está tentando nos passar. Não fique pegando o seu passado e plantando-o em sua mente, dizendo que eles foram ruins ou foram maus. Há pessoas que estão vivendo com muitas mágoas dentro do coração por causa do passado. Há pessoas que estão vivendo com um espírito de culpa, estão vivendo com mágoa, com traumas.
Há pessoas que são prisioneiras de síndromes por causa de coisas do passado. E mesmo assim eles dizem, lá atrás tudo era diferente. Como é que você pode afirmar que era tudo diferente? Qual foi a estrutura que você armou para que você possa dizer que lá era bom e lá era mal? Nós, como filhos de Deus, nós temos um Senhor que está dirigindo nossas vidas. Nós não viemos a este mundo por acaso. Nós não estamos aqui alheios a tudo. Antes de nós nascermos, antes de sermos formados no ventre de nossa mãe, Deus conhecia como nós seríamos. Ele conhecia cada parte do nosso corpo. E tem mais, os dias de nossas vidas estavam escritos no livro de Deus. Deus escreveu a sua vida. Deus escreveu o seu destino. No entanto, você pode abandonar os planos de Deus. Deus estabeleceu que você seguisse uma rota, mas você pode escolher outra. É a sua opção. Mas quando você nasceu para servir a Deus. Você nasceu numa família especial. Uma família que você pode dizer assim, eu gostaria de ter outra. Você olha para trás e diz, eu não gostaria de ter meus pais como meus pais. Eu gostaria de ter outro tipo de família. Mas Deus te deu a família correta. Porque Deus queria plantar em você certas características e certas qualidades que Ele precisaria usar ao longo da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Você vai se deparar com pessoas que precisarão de certas características que estão em você. E isso vai ocorrer porque Deus iniciou um processo de transformação em Cristo na sua vida. Você passou por tristezas, você passou por alegrias, você passou por traumas, você passou por desgraças, tragédias, e Deus usou todas estas coisas para aperfeiçoar você. Deus não quer que você fique amarrado a essas coisas. Mas meu pai e minha mãe me judiaram demais, me fizeram sofrer. Lá atrás eu sofri, meu pai errou, minha mãe errou, meu irmão errou, minha irmã errou. Não importa, você teve que passar por tudo isso, porque Deus está construindo o seu caráter, para que em Cristo você seja fortalecido e aprenda a fortalecer pessoas. Se você ficar amarrado ao seu passado, sofrendo com o seu passado, se você fica chorando o seu passado, se você fica chorando aqueles dias que estão lá atrás, você nunca será a pessoa que Deus estabeleceu que você seja. Deus quer que você seja uma pessoa forte, uma pessoa vigorosa, uma pessoa valente, uma pessoa corajosa. Mas você tem que mudar a sua maneira de enxergar sua vida. Em segundo lugar, em vez de se afligir com o passado, ou em vez de ficar se penalizando com o passado, permita que Deus o ajude a viver sabiamente o seu presente. Em vez de ficar sofrendo com o seu passado, em vez de ficar magoado com o seu passado, permita que Deus o ajude a viver sabiamente o seu presente. Vamos abrir a Bíblia então em Provérbios capítulo 3, versículos 1 ao 10. E vamos pensar, eu disse que eu não vou demorar e não vou mesmo. Porque está todo mundo com sono, está todo mundo parece que não dá um amém aí. Então eu vou embora. Vai um livro para trás. Vocês estão em Eclesiastes, é um livro para trás, é o livro de Provérbios. Quem achou, diga amém.
Quem não achou, diga, estou no ano velho. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Acharam aí? Veja só. Se eu estou dizendo para vocês, pare de viver preso no seu passado. Vocês concordam comigo que há pessoas que vivem amarradas no passado? Pode ser que nós temos pessoas aqui dentro que não conseguem se libertar de certas tristezas. Porque todas as vezes eles vão buscar um determinado pensamento que magoou suas vidas. E eles trazem isso para dentro da sua mente. E é justamente isso que a palavra de Deus diz: não faça. Não alimente a sua mente com essas dores. Mas é impossível não se lembrar delas. Mas é possível não se alimentar delas. É possível você ter uma mente saudável. É possível você aprender a depender do Espírito Santo de Deus e da palavra do Senhor para ter uma vida poderosa e mais forte. Agora, como é que Deus pode trabalhar na sua vida? Somente com a sua cooperação. Por isso, o livro de Provérbios começa usando a expressão filho. E então ele dá um conselho. Qual é o conselho inicial? Não esqueça o quê? Os meus ensinamentos. Esse não esqueça, ele está em que tempo verbal? Ele está no imperativo. Então significa que há uma proposta divina para que nós a observemos com muita atenção. Então ele diz: não esqueça o quê? Os meus ensinamentos. O que você deveria fazer para não esquecer os ensinamentos de Deus? Que modelo, que método nós poderíamos usar para não esquecermos aquilo que Deus nos fala? Guardar, mas como que nós guardamos? Se nós ouvimos, 10 minutos depois já esquecemos. Vamos fazer um teste hoje? Eu vou segurar vocês aqui meia hora. Nós vamos trazer uns quitutes aqui, uns refrigerantes, e aí a gente come, a gente bebe. Aí depois, durante 10 minutos eu vou perguntar para vocês sobre alguma parte do que eu falei. Vamos ver quem vai se lembrar. Não vai. Então, o que é que nós devemos fazer para que nós nos lembremos daquilo que Deus nos ensina? Escrever. Enquanto você não aprender a escrever, enquanto você não aprender a anotar, você não irá se lembrar. Algumas pessoas têm uma capacidade mental de absorção maior do que outros. Eu reconheço isso. Mas todos têm que aprender a escrever. Por exemplo, você tem uma Bíblia. Se você não ler sua Bíblia constantemente, o que vai acontecer? Você vai esquecer. Então eu tenho que escrever, eu tenho que ler e eu tenho que gravar, memorizar. Eu tenho que guardar a ideia. Deus está pedindo isso. Você sabe que palavra a Bíblia usa para descrever essas ações que eu estou falando com vocês? Meditar. O que é que Deus disse a Josué lá no capítulo 1 do livro dele? Vocês se lembram? Medita. Pode usar as suas palavras mesmo.
Pode usar, não precisa ser de acordo com a Bíblia. Pode usar o que você guardou em sua mente. Deus então chegou para Josué e disse: Josué, não tenha medo, não fique abalado, seja forte, seja corajoso, não é? Não fique espantado. O Senhor teu Deus é com você por onde quer que você for, não é isso? Então Deus fala sobre a sua palavra. Ele como um líder, ele como um homem de Deus, deveria fazer o quê com a palavra de Deus? Meditar. Como? Dia e noite. Para não se esquecer dos ensinamentos de Deus. Quando você começa a entender a palavra de Deus, o próprio livro de Eclesiastes, no mesmo capítulo que nós lemos, lá ele diz que a sabedoria de Deus torna você uma pessoa mais rica do que aquele que tem muito dinheiro. Uma pessoa que adquire sabedoria, ela vive mais, ela vive melhor, ela tem mais saúde, ela tem mais força, ela tem mais esclarecimento. Esclarecimento do quê? Não é conhecimento comum, ela tem um esclarecimento que vem da revelação do alto. Deus revela como é a vida, como a vida funciona para ela. Então Deus diz: não se esqueça dos meus ensinamentos. Meu irmão, quando é que você vai se dispor a comprar um caderno e uma caneta e começar a escrever o que Deus tem para lhe dizer? Imagine, você chega num grupo pequeno e você leva o seu caderno e então todos começam a compartilhar aquilo que aprenderam no domingo. E então você abre o seu caderno e você diz: olha, Deus disse que eu não deveria esquecer dos seus ensinamentos. E eu entendi que para não esquecer, eu devo escrever, eu devo ler, eu devo memorizar, eu devo voltar a essas fichas, a essas anotações constantemente. Porque isso me torna uma pessoa mais próxima de Deus. Isso me leva a respeitar a Deus. Se Deus diz para não nos esquecermos, quando nós esquecemos, que tipo de atitude nós estamos tomando diante dele? Como ele nos enxerga? Vamos lá. Você diz para o seu filho: filho, vá até a padaria e me traga isso, isso e isso. Você dá 3 itens para ele. Aí, quando ele volta, ele traz um só. O que você diz para ele? Alguns pais dizem: ô seu asno, seu burro. Eu não estou dizendo para você falar assim, mas eu estou dizendo o seguinte: o que você fala para ele? Hã? Gente, vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Cadê o resto? E ele diz o que para você? Como é que você se sente? Hã? Como é que você se sente? Você pode me falar? Bravo. Muito chateado. Então me responda aqui. Por que você se sente chateado? Porque ele não prestou atenção. E o fato de não prestar atenção significa falta do quê? Falta de interesse. Falta do que mais? Respeito, reverência, consideração. Então, todas essas coisas, transfira-as para Deus. Como é que Deus nos olha? Se nós estamos constantemente nos esquecendo do que Ele nos ensina.
Porque nós não o levamos a sério. Se nós não levamos Deus a sério, como é que Ele pode nos levar a sério? Então uma pessoa entra num lugar, e aí chega aquele pastor cheio de poder e diz: hoje Deus vai te dar tudo o que você quer se você tiver fé. Espera um pouquinho. Que fé pode possuir uma pessoa que não leva Deus a sério? Que tipo de fidelidade uma pessoa expressa a Deus que não lê Bíblia, que não presta atenção em nada, que não desenvolve o seu caráter, que não cresce? Veja bem, os ensinamentos de Deus nos tornam fortes. Eu disse outro dia e vou repetir. Vamos nos lembrar de alguns países, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra adotou a palavra de Deus nas escolas. A Bíblia foi ensinada por muito tempo nas escolas. O que aconteceu com o país? Ele saiu daquela ignorância e se tornou uma grande potência mundial. Enviou missionários para toda parte, enriqueceu. Mas com o tempo, a Bíblia foi sendo sacada, foi sendo tirada, e hoje nós vemos um país sendo invadido por uma fé estranha. Olha os Estados Unidos, o mesmo fenômeno. Olha a França, olha a Alemanha, olha a Suíça. Esses países foram fortes quando eles se abriram para o Evangelho. Quando uma família se abre para o Evangelho e aceita a palavra de Deus dentro da sua casa, quando os pais ensinam seus filhos, ou se assentam com seus filhos para ler, para conversar sobre as coisas de Deus, eles não imaginam como eles estão fortalecendo aquela casa. É algo extraordinário, sobrenatural. Mas as pessoas não levam a sério. Deixam a Bíblia de lado, sequer abrem a palavra de Deus, e então vão enfraquecendo. Se nós nos esquecemos dos ensinamentos de Deus, vamos enfraquecendo. E ele continue. Lembre sempre do quê? Lembre sempre do quê? Dos meus conselhos. Ora, ele diz, não se esqueça, mas lembre-se. Para lembrar é necessário o quê? Para lembrar é necessário o quê? Escrever, ler, memorizar. É necessário meditar. Eu gostaria de fazer um desafio a vocês. Compre um caderno. Compre um bloco de nota. E anote. Anote aquilo que Deus fala com você. Porque isso é que vai fortalecer sua vida. E isso agrada a Deus. Principalmente vocês que são líderes, deveriam dar o exemplo. Vocês que estão na liderança de grupos e de ministérios, vocês têm que ser o exemplo para todas as pessoas. As pessoas que os acompanham deveriam olhar para vocês e vê-los escrevendo, anotando. Então diz o versículo 2, os meus ensinamentos lhe darão o quê? Uma vida longa e cheia de sucesso. Aí nós vemos por que Deus diz que nós não devemos nos esquecer e que devemos o quê? Lembrar do quê? Dos seus conselhos. Então os ensinamentos de Deus são o quê?
Eles são o quê? Eles são conselhos. Não é um ensinamento teórico. O ensinamento de Deus nos ensina a viver. Então não adianta uma pessoa chegar para mim e dizer assim: Walter, eu estou num seminário, eu estou numa faculdade teológica, agora eu vou aprender as coisas de Deus. Não vai. Porque os ensinamentos de Deus são práticos. Eles nos preservam, eles nos protegem, eles nos fortalecem, eles nos quebrantam, eles nos levam a sermos pessoas humildes diante do Pai. Os ensinamentos de Deus é para nos ensinar a viver. Como é que você lida com a sua esposa? Como é que você lida com seu marido? Como é que você lida com seus pais, com seus filhos, com o seu trabalho? Como é que você está lidando com certas questões da sua vida? Os ensinamentos de Deus ensinam você a ser sábio em relação a determinadas coisas. Ensina você a observar a vida com os olhos de Deus. Ensina você a superar o orgulho e o egoísmo. Se você não aprende os ensinamentos de Deus, você sempre será prisioneiro de orgulho e de egoísmo, de conceitos próprios, conceitos pessoais, que nunca vão levar você a uma vida verdadeiramente forte, edificante. Então veja só, os meus ensinamentos lhe darão o quê? Se você não olhar na Bíblia, você não sabe nada. Então, não sei nem por que você não trouxe a Bíblia, mas deveria ter trazido. Então veja só, o que está escrito lá? Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Sabe o que significa uma vida longa e cheia de sucesso? Não é uma vida cheia de dinheiro, mas é uma vida bem-sucedida. É uma vida útil, uma vida digna. Então, ele explicou a razão de você não esquecer e se lembrar. Pessoas que ficam presas no passado só ficam pensando coisas que não deveriam. Só ficam se alimentando de tristezas, ficam se alimentando de traumas, se alimentando de choques, se alimentando de ruínas, de lixo. Mas Deus diz: se alimente com os meus ensinamentos, se alimente com os meus conselhos, e você terá uma vida longa e uma vida cheia de sucesso. Você terá uma vida bem-sucedida. E ele diz agora no versículo 3 o quê? Não abandone o quê? Não abandone a lealdade e a fidelidade. Sabe o que é isso? Seja uma pessoa de fé. A palavra fé significa tanto lealdade como fidelidade. Uma pessoa de fé é uma pessoa leal a Deus e é uma pessoa fidedigna a Ele. É uma pessoa que anda num espírito de obediência a Ele. Agora, para uma pessoa ser fiel a Deus, para uma pessoa ser leal a Deus, o que ela tem que fazer? Vamos ler o verso. Guarde-as sempre, bem gravadas no seu coração. O que isso significa para você? Que atitude eu tenho que tomar para guardar os ensinamentos de Deus no meu coração? Ele está reforçando a ideia primeira. Qual é? Eu tenho que escrever, eu tenho que ler, eu tenho que memorizar. Se você não fizer isso, como é que você consegue ser fiel? Me responda uma coisa. O seu filho voltou lá da padaria. O seu filho voltou lá do mercado com um item, quando ele devia ter trazido 3.
Será que ele não percebeu que ele tinha dinheiro a mais? Hã? Será que na hora não deu um branco na cabeça dele? Ele disse assim, bom, eu sei que minha mãe ou meu pai me pediram mais algumas coisas, mas eu não estou lembrando agora. Mas eu vou levar o que eu lembro. Você acha que isso basta? Isso é uma atitude de obediência ou desobediência? Nós adultos fazemos isso também. Muitas vezes nós saímos com 3 coisas na cabeça para fazer e fazemos uma só. E então, depois nós temos que começar o quê? A correr e fazer as outras coisas de qualquer jeito. Então, isso não é uma atitude boa. Deus está dizendo, você não pode viver dessa maneira. Então ele diz, não abandone a lealdade, mostre que você é fiel. Agora, olha o versículo 4, ele diz a condição. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Se você fizer isso, você vai agradar tanto a Deus como aos seres humanos. O que isso quer dizer? Eu fico pensando aqui. O que quer dizer agradar a Deus e agradar aos seres humanos? Agradar a Deus eu sei o que é. Quando eu obedeço a Deus, Ele fica feliz comigo. Mas será que alguém, um outro ser humano, vai ficar feliz por eu estar agradando a Deus? Hã? Quem será que vai ficar feliz por eu estar agradando a Deus? Às vezes eu encontro pessoas dizendo assim, Walter, eu estou tentando servir a Deus, mas não sei o que acontece com as pessoas do lado, eles não estão nem aí comigo. Eu olho para o meu pai e minha mãe, eles não estão nem aí comigo. Eu olho para os meus parentes, eles não estão nem aí comigo. Que conversa é essa? Eu quero agradar a Deus, mas não consigo agradar meu próximo. O que ele está dizendo lá é, quando você é uma pessoa que agrada a Deus, você vai se tornar uma pessoa influente. Você vai começar a trabalhar na vida de outras pessoas. Significa que não é a sua força, mas é o próprio Deus usando você para trabalhar na vida de outras pessoas. Você não consegue mudar a mente de outras pessoas. Você não consegue mudar a mente do seu marido. Você não consegue mudar a mente do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu namorado, do seu noivo, dos seus amigos. Mas, quando você agrada a Deus, significa que você dá a Ele a oportunidade de mudar a vida de outras pessoas. Amém. Ai, que ânimo. Eu vou esperar vocês terminarem de bater palma. Essas palmas deveriam ser para Deus. E quando você aplaude o Senhor, você celebra o seu nome. Não é isso? Então aplaude o Senhor e celebra o seu nome. Eu sempre disse a Deus, as piores reuniões, as reuniões mais difíceis são aquelas que acontecem depois de grandes festas. Quando todo mundo vai dormir 3 horas, 4 horas da manhã. E depois eles, como bons cristãos, vão na igreja no domingo. E eles se seguram para entender o que a gente diz. E a gente se esforça ao máximo, tentando olhar no olho de cada um. Mas veja só. Ele diz, se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. O que está por trás de agradar a Deus? Algumas pessoas pensam que agradar a Deus
é se meter em atividades religiosas. É fazer um monte de coisas. Eu vejo isso acontecendo dentro das igrejas. Começa uma coisa aqui e aquilo nunca termina. Aquilo vai até um determinado momento e depois morre como começou. Há igrejas que estão morrendo. Começaram e hoje estão morrendo. Graças a Deus a nossa igreja está sempre evoluindo. Está sempre crescendo. Na verdade, nós temos que confiar em Deus. Deus às vezes deixa que a gente perca um pouco a saúde, fique mais frágil, para depender do poder dele. Não é o carisma do homem, não é a personalidade do homem, mas são os conselhos de Deus. Quando você está mais próximo de Deus, o que é que te levou a isso? Não fica olhando para mim. Não, eu não quero que você olhe para mim, não. Olha aí para a Bíblia aí. O que é que diz, o que é que nós vimos até agora? O que é que Deus pediu de nós? Vamos lá? O que é que Deus pediu de nós até agora aí? Vamos lá, primeiro, não esquecer seus ensinamentos. Segundo, lembrar dos seus conselhos. Por quê? Porque isso nos dá uma vida bem sucedida. Ok? Por que Deus nos pede para não nos esquecermos e nos lembrarmos dos seus conselhos? Como nós, né? Para que nós tenhamos uma vida bem sucedida. Então, o que mais vimos? Não abandone a lealdade e a fidelidade. O que é isso? A fé. Seja um homem e uma mulher de fé. Para uma pessoa ser alguém de fé, o que ela tem que fazer? Guardar o que no coração? Os ensinamentos e os conselhos de Deus. E o que então vai ocorrer com essa pessoa? Ela vai agradar a Deus. Então, a primeira coisa que Deus pede é que nós guardemos em nosso coração seus ensinamentos e seus conselhos. Porque é isso que nos aproxima dele. Quando você estuda qualquer material religioso, pega um livro qualquer, e você pensa que está estudando sobre Deus, mas na verdade, muitas vezes você está estudando mera psicologia, ou uma doutrina qualquer de alguém que não examinou direito a Bíblia e começou a escrever conceitos próprios. Aí você começa a transferir esses assuntos para outras pessoas, acreditando que você está agradando a Deus. E não está. Por quê? O ensino da palavra de Deus não é algo acadêmico, não é algo teórico. Como eu disse, o ensinamento da palavra de Deus são o quê? Conselhos. Então, os ensinamentos da palavra de Deus são o quê? Os ensinamentos da palavra de Deus são o quê? Os ensinamentos da palavra de Deus são o quê? Conselhos. O que é conselho? Ah, tá. Bacana. Conselhos são os ensinamentos da palavra de Deus. Mas o que é conselho para você?
Hã? Pense no seu filho. Ele chega para você, ou a sua filha chega em casa e diz assim: mãe, eu não estou aguentando mais meu namorado. O que você vai dizer? Ah, deixa ele. Bom, então deixa eu mudar. Mãe, eu não estou aguentando o meu marido. Ele está muito chato. Aí você vai dizer o quê? Deixa ele. O que você vai falar? Qual é a sua primeira questão para a sua filhinha amada? Qual é? Não aceito devolução. Tá. O que você vai falar? Ore e peça a Deus. Então veja só. Mas você não vai ter um bate-papo? Como é que você inicia uma conversa? Você tem que dar um conselho. Você é a mãe ou o pai. Talvez você já passou pela experiência que ela está passando com o seu marido ou com a sua esposa. E agora, lembra-se que eu falei? Lá no passado você teve traumas. Lá no passado você teve problemas. Agora sua filha precisa de você. E você simplesmente vai dizer: não aceito devolução? Ou então, deixe-o. Não. O que você vai dizer? O que está se passando? A primeira coisa é o quê? Ouvir. Você vai ouvir. Quando uma pessoa guarda os ensinamentos, os conselhos de Deus, o que ela faz? Ela busca a Deus. Ela vai na direção de Deus. Ela quer falar com Deus. E Deus vai fazer o quê? Ouvir. Ele vai ouvir. E então, você vai analisar o comportamento da sua filha. Se você começar a dizer para sua filha: filha, você está certa e o seu marido está errado, isso é conselho? Não. Não é. Isso é o quê? Nem verdade é. Isso é protecionismo. Ou não é? O que você vai dizer? Você tem que dizer a ela: filha, ó, a vida não é fácil, as pessoas têm temperamentos diferentes, não é? Você resolveu se casar com ele, você não escutou a mamãe. Agora você está lá. E então o que vai acontecer? Agora você tem que aguentar? Não! Você vai ter que, em vez de aguentar, você vai ter que perseverar. Mas perseverar no quê? Nos conselhos do Senhor. Agora, se você é uma mãe que não lê a Bíblia, se você é uma mãe que se esquece dos ensinamentos de Deus, como é que você vai aconselhar? A única coisa que você vai fazer é proteger. Você vai cometer erros. Você não vai ensinar essa pessoa a influenciar. Quando você agrada a Deus, significa que você está disposto ou disposta a aceitar os conselhos de Deus e andar neles, a fim de produzir na vida de outra pessoa o melhor. Então você vai produzir na vida da outra pessoa o melhor. Você está agora com um problema com o seu irmão. Vocês brigaram.
Se você vai andar no conselho de Deus, você vai aprender o quê? O caminho do perdão, o caminho da aceitação. Tá chato, irmãos? São conselhos. É a pregação da palavra de Deus. Então você vai agora aprender o caminho do perdão. Jesus não disse, ame os seus inimigos, abençoe os seus inimigos, ore pelos seus inimigos. Se o seu inimigo tirar a sua capa, você deve dar a ele o quê? Um chute? A túnica? Não é isso? Então, Jesus falou que eu devo abençoar, eu devo orar, eu devo dar coisas, o melhor para o meu inimigo, dar além do que às vezes ele tomou. E significa tudo que eu tenho que amar. Amar não é um sentimento. Amar é uma atitude. Amar é fazer o quê? Aquilo que Deus quer que seja feito. Os casamentos da antiguidade eram feitos sem amor. Até mesmo aqui no Brasil. O pai da noiva escolhia lá o cara lá e falava assim, você vai casar com fulano. A mulher não estudava. Ela aprendia a cozinhar, aprendia a manejar um ferro com brasa dentro, para não queimar a calça de linho. Porque aquilo tinha que ser passado mesmo no ferro muito quente. Tinha que aprender a cozinhar, limpar peixe, guardar a carne em cima do fogão a lenha para defumar, depenar o frango, fazer um ensopadinho de frango e ter uns 15, 20 filhos. Verdade. E tudo isso sem amor, gente. Sabe o que eles diziam? O contrato era esse. Eu vou fazer o melhor para você e você vai fazer o melhor para mim. E à medida que eles iam avançando na vida, o amor verdadeiro ia crescendo. Mas o que nós fazemos hoje? Nós confundimos. O amor para nós hoje é um sentimento. Que sentimento? Nós fomos mais além. É sexo. Então as pessoas começam pelo sexo. Aí depois procuram saber se aquilo foi bom na reciprocidade. Se existiu reciprocidade, é porque existiu prazer. Mas se você começa dessa maneira, do lado inverso, tudo vai ruir. Eu não estou dizendo que você tem que começar um relacionamento sem gostar de alguém. Não estou dizendo isso. Eu estou citando um exemplo. Que você vai gostando cada vez mais da pessoa que está do seu lado, se você fizer o melhor para ela, e ela fizer o melhor para você. Se nós fizermos o melhor um para o outro, não é? Se nós nos respeitarmos mais aqui, nós vamos nos gostar mais. Ou não é? Não é isso? Se dentro de uma casa existe respeito, existe doação, existe vontade de fazer o melhor para o outro, o que vai existir? O amor, sentimento vem. Eu estou cansado de ver cristãos dizendo assim, Senhor, me ensina a amar. E Deus diz, meu Pai do céu. Não, Deus não tem pai, Ele é pai. Ele diz, eu não acredito que esse camarada está orando dessa maneira. Ele tem que fazer o que eu estou pedindo para ele. E se nós fazemos o que é o melhor, se nós fazemos o que Deus nos pede, o sentimento vem. Agora, quando você fica esperando um sentimento para fazer o melhor, você vai fazer a coisa errada. Toda vez que você tiver um sentimento, você vai fazer a coisa errada. Por exemplo, você diz assim, eu não quero anotar, não sinto. Você está fazendo a coisa errada. Porque Deus diz para você escrever. Deus diz para você ler. Deus diz para você meditar, memorizar.
Se você não faz isso, você faz a coisa errada. Você vai esperar sentir? Vamos supor, você vem para cá e diga, eu não senti nada na reunião. Você sai daqui errado. Essa reunião não é para você sentir nada. É para você aprender alguma coisa. É para você aprender os conselhos de Deus. Quem é que aguenta uma pessoa ficar te infernizando o tempo todo? Já viu essas empresas que ficam ligando para você para cobrar? Já passaram por isso, não? Todos nós, né? A cada 5 minutos liga um. Você fala assim, mas eu já falei. É a mesma coisa da mulher ou marido ou namorado ciumento. Quem que aguenta? Você fica ligando cada 5 minutos, não é? Você está aí. Se o cara está falando é porque ele está lá. E se ele não atende? Isso é modo de estruturar um relacionamento? Claro que não. Isso vai dar zebra. Isso vai dar problema. Alguma coisa errada está acontecendo, que precisa ser consertado. E então, como é que se conserta? Por meio dos conselhos de Deus. Como é que Deus nos ensina a conviver com o cônjuge, com os filhos, com os pais, no trabalho? A palavra de Deus nos ensina como nós devemos conviver com pessoas. E nós tiramos proveito disso tudo. Vamos continuar então, vamos lá. Eu já estou ficando meio enfesado, né? Estou andando já aqui, né? Vamos lá. Veja só, vocês entenderam? Quando você agrada a Deus, você se torna então um instrumento de influência para o seu próximo. Será que não é isso que Deus quer para nós nesse ano? Por que Deus tem falado conosco sobre a importância dos grupos pequenos? Porque lá nós nos tornamos instrumentos de influência para outras pessoas. Então vamos lá. No versículo 5 ele diz o quê? Vamos falar alto? Vamos lá? Vamos ver? Olha lá. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie onde? Por que ele está dizendo isso? Hein? Por que ele está dizendo isso? Vamos voltar, por exemplo, do seu filho? Ele voltou com um item. Qual é a pergunta que você faz? Cadê o resto? Qual a resposta dele? Mas mãe, eu pensei... Não. Você pensou o quê? Quando a pessoa fala, eu pensei, eu fiz do meu jeito, é porque ele está se apoiando no quê? Na sua própria capacidade. E ele falhou. Deus está dizendo, se você quer ter uma vida bem-sucedida, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa digna, você deve fazer algumas coisas. Vamos relembrar? Faz assim. Vamos lá. Não esquecer e se lembrar do quê? Dos seus ensinamentos. Que mais? Esquece a razão agora. Que mais Deus pede? Não abandone uma vida de lealdade e fidelidade, que significa uma vida de fé. Que mais? A prova de que você é uma pessoa de fé é que você guarda no coração o quê?
os ensinamentos e os conselhos de Deus. O que os ensinamentos e conselhos de Deus dão a você? Não. Dão a você o quê? Uma vida bem sucedida. Não é isso? Agora, quando você se torna uma pessoa realmente de fé, por guardar no seu coração os ensinamentos e conselhos de Deus, isso faz com que você agrade a Deus. Você passa a viver na presença dEle. E Ele passa a influenciar você. E você passa a ser um instrumento de influência a outras pessoas. É difícil entender isso? Hã? Claro que não. O pai, a mãe, tem que ser um instrumento de influência para os seus filhos. Os filhos têm que ser instrumento de influência onde? Onde? Para os pais, na escola. Que mais? Nós falamos de colegas e amigos. Amigos, irmãos. Não é isso? Onde mais? Na igreja. Em toda parte. Então, Deus está dizendo, eu quero que vocês sejam instrumentos de influência. Mas, vamos considerar, nós muitas vezes deixamos de confiar em Deus. Não é isso? Ele diz, confie no Senhor como? Todo o coração, e tome cuidado com o quê? Para não se apoiar na sua própria inteligência. Não pense que você sabe viver. Não pense que você sabe tudo. Eu sempre digo isso aqui e vou dizer novamente. Por que Deus trouxe você a esta igreja? Para aprender, para ser treinado naquilo que você não sabe. Ou então, para acrescentar mais coisas àquilo que você já sabe. Deus vai usar o nosso ministério para acrescentar na sua vida valores e princípios. Dá para entender ou não? Hã? Agora, você vai aceitar ou não vai aceitar? Você vai querer viver assim ou não? Olha, eu já estou falando muito, né? Quem riu de mim aí? Então vamos lá. Veja só, confie no Senhor de todo o coração. Por que ele fala confie no Senhor de todo o seu coração? Ele diz confie pelas razões anteriores e pelas razões posteriores. Ele diz, confie pelo que eu já falei e confie por aquilo que eu ainda vou falar. E não se apoie na sua própria inteligência. Nós já sabemos o que Deus nos falou. Vamos de novo? Vamos lá? Vamos lá. Não é guardar. Vamos lá. Primeiro, não esqueça e se lembre sempre do quê? Dos ensinamentos e conselhos de Deus. Que mais? Pode ler. Blá, 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 blá. Versículo 3. Repare os verbos. Certo? Então ele está dizendo, não abandone, seja fiel. Se Deus está dizendo, não se esqueça, e procure o quê? Lembrar, isto é questão
de fidelidade. É uma vida de fé que faz isso. Pessoa que não tem fé, não se preocupa com isso. Então não tem fé. Por isso que eu estou pegando no seu pé. Não é por mal, mas porque eu te quero bem. Porque Deus espera isso de você. Mude os seus hábitos. Passe a escrever, passe a anotar, passe a ler, passe a memorizar. Então, ele diz, confie no Senhor. Aí ele vai dizer agora, o quê? Versículo 6. Olha lá. Lembre de Deus em tudo o que fizer. E Ele lhe mostrará o caminho certo. Mas como é que eu vou lembrar de Deus? Se eu me esqueço? Se eu não lembro dos conselhos dele? Se eu não sou fiel? Se eu não memorizo? Como é que eu vou saber que é ele que está me falando? Como é que eu vou saber que eu estou no caminho certo? E então ele diz no versículo 7, o quê? Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Vamos lá. Não fique pensando. Tá, não fique pensando o quê? Que você é sábio. Em outras palavras, não fique achando que você sabe como enxergar a vida. Quem criou a vida? Foi Deus quem criou a vida. Então, ele pode nos ensinar como viver. Então, ele diz, não fique pensando que você sabe tudo sobre a vida, porque não sabe. Mas, para que nós alcancemos um coração sábio, qual deve ser nossa atitude? Temer a Deus. O que é temer a Deus? Respeitá-lo. Sabe que a palavra temer e respeitar significa também querer agradá-lo? Por que você respeita o seu pai e sua mãe? Oh, gente. Para agradar. Por exemplo, se você chega para o filho, eu falei 10 vezes, eu dei um papel na sua mão. Você me traz um item. Que expressão você está vendo no pai ou na mãe? Desânimo. Uma expressão de insatisfação. Ou não é? O filho não está agradando. Ele está desagradando. Por quê? Ele está faltando com respeito. Ele não levou a sério o compromisso que assumiu. Não é isso? Se você não leva a sério o compromisso que você assumiu com Deus, você estará fazendo o que com Deus? Desagradando. E esse desagradando tem a ver com a falta de respeito ou temor. Então, quando as pessoas falam assim, vamos temer a Deus, é a mesma coisa que dizermos, vamos agradar a Deus. Vamos viver para agradar a Deus. Vamos viver para a glória de Deus. Vamos viver para que Ele manifeste em nossas vidas e através de nós, sua graça, sua bondade, seu poder, sua misericórdia. Então, tema o Senhor, agrade a Deus. E que mais? Não faça nada o quê?
que seja errado. Você concorda que nós temos que avaliar nossas vidas constantemente? Constantemente. Porque constantemente agimos errado. E qual deve ser a nossa atitude quando agimos errado? O que a Bíblia fala? Deve existir o quê? Arrependimento, confissão. Mas tem gente que diz assim, não, já pedi perdão, está feito. Não. Não existe arrependimento verdadeiro sem atitudes que o comprovem. Se você se arrependeu, agora você vai tomar uma outra atitude. Se você deu um soco numa pessoa, e você diz, eu não devia ter feito isso, e você volta lá e pede perdão, é só isso? Hã? Eu pedi perdão, se ele quiser perdoar, perdoa, se não quiser, não perdoa. Não. Você, além de ter pedido perdão, você vai fazer algo por essa pessoa. Você vai reparar. A palavra de Deus fala de reparação. Querem um exemplo? Zaqueu. Zaqueu não reparou o seu dano? Hã? Ele não roubou, e depois ele não abençoou as pessoas? Quando você engana as pessoas e você se arrepende, o que você vai fazer agora? Eu sei que você vai reparar, mas qual deve ser sua atitude agora? Viver falando o quê? A verdade. Agora você vai ser verdadeiro. Se você foi uma pessoa que foi mentirosa, você vai ser verdadeiro. Se você se prende no passado e está aí traumatizado, cheio de síndromes, cheio de insegurança, cheio de mágoa, o que Deus está pedindo para você? Guardar seus conselhos, mudar sua vida a partir deles. Não é isso? Mude a sua vida a partir. Ninguém precisa orar por você. Você não precisa passar por uma sessão de quebra de maldição, como alguns ensinam por aí. Em algum lugar está dizendo isso? Em nenhum lugar da Bíblia ensina isso. Há pessoas que ficam por aí voltando para o ventre da mãe. Uma vez eu estava numa reunião e o camarada estava fazendo o outro voltar para o ventre da mãe. E ele ficava como uma criança que chorava. Eu achei aquilo ridículo. Eu disse, vocês estão negando o sacrifício de Jesus Cristo. Porque vocês são uma nova criatura. As coisas passadas ficaram. E eis que tudo se fez novo. Nós estamos vivendo uma novidade de vida. E é isso que Deus quer. Fazer você viver com sabedoria a vida presente. Deixe o tormento do passado para trás. Deixe os erros lá. Em vez de transformar o passado num instrumento de sofrimento, aprenda com ele, com a ajuda de Deus. E deixe Deus te ensinar a viver o presente. Então diz, pois isso será como o quê? Um bom remédio para curar o quê? As suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Por que será que pessoas não conseguem aliviar suas almas? Por que será que pessoas vivem constantemente inseguras? Vivem de mau humor? Tem mãe que odeia filho, odeia um genro, odeia o neto, odeia tudo, odeia o diabo, odeia Deus, odeia a si mesmo. Olha no espelho e tem ódio de si. Ela queria que quando olhasse no espelho, o espelho quebrasse de raiva. Mas não acontece nada. A pessoa é ruim. Por que ela não se cura?
porque ela não aprende a observar os ensinamentos de Deus. Eu não estou dizendo que você não possa ter dias ruins. Todos nós temos. Mas quando isso se transforma numa constante, quando você nunca sorri, quando você é uma pessoa que mantém aqueles mesmos hábitos, quando você é possuidora ou possuidor, quando você é obsessivo, quando você é dominador, quando você é ruim, por que você não muda? Por que você tem que viver sempre com essa tristeza, com essa insegurança, com esse medo? Por quê? Se Deus está dizendo que Ele alivia, é porque Ele alivia. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pessoa livre, ela faz o quê? Olha o versículo outro seguinte. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Uma pessoa que guarda os ensinamentos de Deus, preste atenção nessa linha de pensamento. É complicado entender isso? Não é. Quando você guarda os ensinamentos e os conselhos de Deus, o que acontece? Você vai se tornar uma pessoa de fé. E por ser uma pessoa de fé, você vai guardar isso dentro de você. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, eu estou depositando em Deus o quê? A minha confiança, a minha fé. Tá. Aí o que acontece? Eu não vou me apoiar na minha própria inteligência. Porque Deus criou a vida e só Ele pode me tornar sábio. Só Ele pode me fazer enxergar a vida com seus olhos. O que eu vou fazer? Eu vou então o que está escrito no versículo? Não, eu estou no versículo anterior. O que eu estou fazendo? Eu não estou pensando, eu não quero ser sábio. O que eu vou fazer? Eu vou respeitar a Deus. Eu vou procurar agradá-lo, viver na presença dele. Não é isso? Sim ou não? E quem vive na presença de Deus vai tomar cuidado para não fazer nada errado. Tá certo? E isso vai me trazer o quê? Cura interior. Eu não preciso passar por nenhuma sessão de quebra de nada. Ninguém precisa orar com a mão na minha cabeça. Eu tenho que criar vergonha na cara. Em vez de me meter nessas correntes e ficar dando dinheiro para esses bandidos que ficam aí esfolando o povo de Deus, vendendo bênçãos, eu tenho que tomar atitudes sérias. Então veja lá, Deus me promete que quando eu guardo os seus ensinamentos, a minha vida será uma vida bem-sucedida. E também eu serei uma pessoa forte psicologicamente e espiritualmente. Agora, uma pessoa assim, o que ela faz? Ela adora a Deus. O que é adorar? Tem gente que fala que adorar é cantar. Já viu isso? Hã? Eu vou na igreja para adorar a Deus.
Não. Você não vai para a igreja adorar a Deus. Você precisa entender o que é adorar. O que é adorar? Adorar é dar alguma coisa. Tem gente que canta, mas não dá nada. Tem gente que vai no ministério fazer coisas, mas não oferece nada. Não se prepara. Vamos supor que eu venha aqui pregar para vocês. E eu só use os anos de experiência que eu tenho. E eu não me preparo em nada. O que eu vou oferecer para vocês? O pior. Mas eu quero oferecer o melhor. Quem vai a Deus, quer oferecer a Ele o quê? O melhor. Adorar sempre tem a ver com dar. Por que eu dou meu dízimo? Por que eu dou ofertas? Por que eu dou o meu tempo a Deus? Se uma pessoa não faz isso, ela não é adoradora. Sinto muito. Não é. Como é que você pode dar seu dízimo um mês, no outro não dá? Como é que você pode ser uma pessoa ofertante num tempo e no outro não? Como é que você pode ser uma pessoa que fala, eu vou ingressar no ministério e começa e não termina? Ou você é, ou não é. E a prova que você é que você dá. Imagine alguém chega para você para conversar e você não dá o que a ele? Os ouvidos. Imagine Deus querendo falar com você e você não dá a ele o quê? Os seus ouvidos. Nesta noite aqui, eu estou compartilhando com vocês algo muito sério. Imagine você fica aí brincando com o seu celular. Eu não vou mais passar as mensagens para os condutores para nada. Vocês têm que começar a anotar e prestar atenção. Aí durante a semana eu vou passar. Para que vocês possam dar atenção. Se você diz que Deus está usando a minha vida, e você fica só olhando no seu celular, como é que eu vou acreditar que você é um adorador? Se daqui uma hora eu perguntar a você o que é que Deus exigiu da sua vida, e você não sabe responder, você vem com respostas vagas, como é que eu vou acreditar que você é um adorador? Se você não está dentro de um processo de crescimento espiritual para ajudar outras pessoas, como é que eu vou acreditar que você é um adorador? Se você não participa juntamente com outras pessoas para influenciar pessoas, como é que eu acredito que você é um adorador? O que é que Jesus ensinou sobre adorador? Alguém se lembra alguma coisa? Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram quem? O Pai. Em espírito e em verdade. E são estes o quê? Que o Pai procura. Então, como é que alguém pode chegar para você, você entra num lugar e o cara fala assim, eu sei que você não leva a Deus a sério, mas Deus quer te abençoar do mesmo jeito. Basta você dar R$500 aqui, 1.000 ali, e Deus vai... Deus não está procurando esse tipo de gente. Gente que quer comprá-lo, fazer barganha. Deus está atrás de pessoas que queiram entendê-lo, que querem compreendê-lo, que querem viver na presença dele para agradá-lo. É esse tipo de gente que Deus está procurando. E esse tipo de gente só existe quando guarda os ensinamentos e os conselhos de Deus. E percebe em suas vidas uma transformação.
José influenciou todo o Egito, influenciou toda a terra, porque dentro dele existiu uma grande mudança, uma grande transformação. Ele não deixou o passado roubar a presença de Deus na sua vida. Ele não deixou seus traumas dominar sua mente, ou dominarem suas mentes. Ele ficou firme. Olha o que diz o versículo 10, por último. Diz o quê? Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Não foi isso que aconteceu com José. Deus revelou para ele: José, eu posso falar com você, que virão 7 anos de seca sobre toda a terra, mas porque você é um homem que me agrada, eu vou abrir meus planos, e você será um homem muito bem-sucedido. Vou mudar sua história, vou mudar sua vida. Deus está dizendo para você a mesma coisa. Eu quero mudar sua vida. Eu quero transformar você. Eu quero mudar sua casa. Eu quero mudar seus caminhos. Mas você tem que mudar suas atitudes. Você tem que desejar as mudanças. Você tem que querer as mudanças. Você tem que ansiar essas mudanças. Você tem que ter fome e sede delas. Por isso, por último, permita que Deus dê utilidade à sua vida e transforme você em uma pessoa influente e frutífera. Olha os filhos de José. Manassés significa o quê? Me esqueço do passado. Efraim significa o quê? Frutificação. Significa que Deus me deu filhos na terra do sofrimento. Primeiro Manassés, que me leva a esquecer o passado. E depois Efraim, que significa eu consigo produzir mesmo em meio ao sofrimento. Quando você diz, não dá para eu fazer nada, porque a minha vida está difícil, mentira. Se José conseguiu, você consegue. Porque o Deus de José é o mesmo Deus da sua vida. Se você não está produzindo o que deveria produzir, não culpe os outros. Culpe a si mesmo. Culpe a sua cegueira. Culpe o seu orgulho, o seu egoísmo. Seja humilde. Arregace as mangas e aprenda a fazer o que é direito. Quero terminar lendo Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Por favor. Deus falou com a gente aqui, hein? Fala a verdade, hein? Apesar do sono, hein? Apesar da champanhada, hein? Oh, cara, tudo de sem vergonha. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Acharam? O que é que eu tenho por trás daquilo que eu vou ler aí? Deus quer dar utilidade à sua vida. Essa utilidade vai transformar você
em uma pessoa o quê? Influente e frutífera, como nós já vimos. Então, o autor de Hebreus diz: procurem o quê? Ter paz com todos. E se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Presta atenção. Ele pede duas coisas. Primeiro, procurem ter paz com todos. Como é que você conversa constantemente com as pessoas? Se você é uma pessoa que é chefe, como é que você trata as pessoas que estão subordinadas a você? Com maus tratos? Como a sua mãe te tratava? Como o seu pai te tratava? Ou você tem um pouco de educação? Como é que você lida com as pessoas? Procure ter paz. Como é que você se relaciona com as pessoas? Quando a Bíblia fala aqui, procure ter paz com as pessoas, ela está dizendo assim: viva com as pessoas debaixo dos termos de Deus. Quais são os termos de Deus? Seus ensinamentos, seus conselhos. O modo de vida que Deus quer que você tenha. Você vive tratando os outros assim? Eu não te falei! Já viu gente assim? Hã? Se você lida com seu filho dessa maneira, como é que ele vai, o que ele vai pensar de você? Hã? Você tem que mudar. Concorda comigo? Às vezes escapa. Mas isso não pode ser uma constante. Você tem que mudar. Se você lida com pessoas dessa maneira, você vai desagradar a Deus e as pessoas. Mas, Walter, então quer dizer que eu tenho que ser bonzinho? Não. Eu estou dizendo que você tem que ser educado. Educado e justo. E você deve lidar com as pessoas com educação. Então, veja lá. Ao lidar com pessoas, você deve viver debaixo dos termos de Deus. O que Jesus disse? Busquem primeiramente o quê? O reino de Deus. O que é justiça? O que é justiça? É o estilo de vida que Deus quer que tenhamos. Isso é justiça. Então ele diz, busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Vá lá nas bem-aventuranças, você vai ver, Jesus diz o quê? Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é. E então, para se buscar o reino de Deus, é necessário ser humilde. Então, busquem o reino de Deus e o estilo de vida que Deus quer que vocês tenham. E o que ele vai fazer? As demais coisas serão acrescentadas. Isto é, Deus vai deixar você satisfeito. Vai deixar você satisfeito. É isso que ele diz. Ou não é? Quer ver o que Jesus disse nas bem-aventuranças? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, ou sede e fome, de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará satisfeitos. Está aí. Então, não é ficar querendo fazer obra. Você tem que saber o que Deus quer, meu amigo. A igreja precisa de duas coisas só. Não precisa de 500. Nós precisamos de Deus e de pessoas que se entreguem a Ele. Se transformem
em instrumentos da sua influência. Só isso. Mas nós começamos a criar um monte de departamentos, não estou dizendo que é errado, mas que nos confundiam um pouco. Começou a criar entre nós o quê? Disputas. Eu sou o líder. Que líder? Se você não faz o que Deus quer. Eu sou o pastor. Que pastor se você não ensina o que Deus quer? Você é um medroso. Você tem medo de falar para as pessoas o que Deus está querendo que seja dito. Você não aconselha. Então você não é nada. Nós temos que viver debaixo dos termos de Deus. E em segundo lugar, o que Deus pede? Se esforcem para o quê? Se você não olhar para a Bíblia, você não sabe o que está escrito lá. Se esforcem para ter o quê? Uma vida dedicada a Ele. Você vê? Quando nós pensamos nas pessoas, nós pensamos em interesses pessoais. Nós escolhemos amizades. Hã? Às vezes Deus coloca no nosso caminho pessoas que nós não gostaríamos de escolher, que não escolheríamos nunca. Sim ou não? E Deus diz, você vai trabalhar com essa pessoa. E o que nós fazemos? Descartamos. E vamos atrás de quem nos beneficia. Mas Deus está dizendo, eu quero que você aprenda a viver debaixo dos meus termos com as pessoas. Viva bem com todo tipo de pessoa que eu trouxer à sua presença. Mas para que você faça a vontade de Deus, não é tão simples assim. É necessário que haja o quê? Antes da dedicação. Esforço. Ninguém consegue se dedicar a Deus sem esforço. Mas volta então, e o negócio não é por força nem por violência, pelo Espírito. Sim, os resultados devem ser pelo Espírito de Deus. Mas para que você busque a Deus, é necessário esforço. Você se lembra o que está escrito? Que o reino de Deus deve ser buscado com violência, com esforço. Você tem que se esforçar para buscar. Se você não se esforçar, você não lê Bíblia. Se você não se esforçar, você não ora. Se você não se esforçar, você não louva. Se você não se esforçar, você não adora. Isto é, você não dá nada de si. Como é que uma pessoa pode dizer, eu adoro a Deus em algumas coisas e em outras não? Ou você é, ou não é. Ora, convenhamos. Termino. Eu devo me esforçar para ter uma vida? Uma vida o quê? Não esqueço completamente. Completamente significa o quê? Inteiramente, plenamente, dedicada a Deus. Isso é o quê? O esforço você está fazendo. Mas isso é o quê? Que nós vimos lá nos outros textos de Provérbios. A adoração. Você oferece o melhor. Deus está dizendo, adore. Se entregue a Ele. Porque sem isso o quê? Ninguém verá o Senhor. Você já leu que muitos são chamados? Vocês que falaram aí agora. Eu só falei, muitos são chamados. Vocês já foram logo falando, e poucos são escolhidos. Mas é o que está escrito. Quantos nós estamos aqui?
Uns 200 hoje? Nem isso. Mas, dentre esse número, quantos realmente estão na presença de Deus? A Bíblia fala, muitos estão lá, mas poucos é que chegam. Você faz parte do muito ou do pouco? Eu espero que do pouco. Para alegria sua. Irmãos, eu acho que está na hora de você tomar uma atitude. Está na hora de você mudar seu caminho. Está na hora de você realmente começar a pensar em Deus. Está na hora de você vir para este lugar dizendo, eu vou lá para aprender. Eu não vou lá para pular que nem pipoca. Eu não vou lá para berrar. Eu vou lá para aprender a respeitar a Deus. Aprender como viver uma vida que o agrade. Para que eu seja um melhor marido, melhor pai, melhor esposa, melhor filho, melhor patrão, melhor empregado, melhor amigo, melhor colega, melhor irmão. É isso que Deus espera de nós. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha herança, Pai.